Aula Paraná de Geografia para a terceira série do ensino médio. Esta é a aula número 23, com o tema O conflito árabe-israelense. O objetivo desta aula é explicar a origem dos conflitos entre árabes e israelenses, comentar os principais confrontos entre esses dois povos pela posse do território da Palestina e os desdobramentos dos mesmos. Origem moderna do conflito. A criação do Estado de Israel, aprovada em Assembleia das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, em sessão presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, e proclamada por Ben-Gurion em 14 de maio de 1948, é usualmente interpretada como gesto isolado da continuidade internacional para compensar o sofrimento e a humilhação do Holocausto. Contudo, o sonho da volta dos judeus à pátria bíblica é milenar, e a luta política que levou à sua concretização data do final do século XIX, quando o jornalista austríaco Theodor Herzl lançou as bases do movimento sionista político. No dia 11 de maio de 1949, através da Resolução 273, Assembleia Geral, Israel é admitido como membro da ONU. Teremos agora uma sequência de mapas que demonstram essa disputa territorial. Plano de partilha da ONU em 1947. A Assembleia Geral da ONU aprova plano para a partilha da Palestina, ou seja, a criação de Israel e de um Estado palestino. Depois da fundação, 1949. Israel vence a guerra contra os países árabes que não aceitaram a criação do país e assim expande fronteiras. Divisão de Jerusalém entre Israel e Jordânia. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel conquista o deserto do Sinai, a faixa de Gaza no Egito, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental na Jordânia e as colinas de Golã na Síria. Como está atualmente. Após acordos de paz entre israelenses e palestinos, como os de Oslo em 93 e o de Wye Plantation em 1998, Israel devolveu porções de terra aos palestinos. O desejo dos judeus de retornar para o que eles chamam de terra prometida nos arredores de Jerusalém, com a consequente criação de seu Estado-nação. A ideia foi construída pelo jornalista e escritor austro-húngaro Theodor Herzl. Esse movimento político defendia o direito dos judeus de terem sua pátria na região que a Bíblia chamou de Terra de Israel. Esta é a imagem de Theodor Herzl. Temos aqui uma notícia do jornal Estado de São Paulo. Israel inflige derrota aos árabes. Entre os dias 5 e 10 de junho de 1967, Israel enfrentou simultaneamente os exércitos de Egito, Síria e Jordânia e impôs a todos uma derrota fulminante no conflito conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Importante: a Palestina, do original Filistina, terra dos filisteus, é o nome dado desde a antiguidade à região do Oriente Próximo, impropriamente chamado de Oriente Médio, localizada ao sul do Líbano e a nordeste da Península do Sinai, entre o Mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. Trata-se da Canaã bíblica, que os judeus tradicionalistas preferem chamar de Sião. A Palestina foi conquistada pelos hebreus, mais tarde também conhecidos como judeus, e por volta de 1200 anos antes de Cristo, depois que aquele povo se retirou do Egito, onde vivera por alguns séculos. Também é importante saber que o então ministro britânico das Relações Exteriores, Arthur Balfour, assinou em 2 de novembro de 1917 a carta, estendida como o ponto inicial do conflito árabe-israelense. A Declaração de Balfour é o documento no qual o governo de uma potência da época, no caso a Grã-Bretanha, respalda pela primeira vez o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina.
O mesmo documento simboliza a pedra fundamental de Israel como Estado para os judeus e, ao mesmo tempo, uma grande traição na visão dos palestinos. O Estado judeu foi proclamado oficialmente em 1948, com o apoio dos Estados Unidos. No entanto, os países árabes vizinhos, especialmente Egito, Síria, Jordânia, não aceitaram o novo Estado e atacaram-no, tentando impedir a sua implantação. Também é importante saber que os árabes rejeitaram o plano de partilha da Palestina, aprovado pela ONU, e atacaram o recém-formado Estado de Israel em 48, e que gerou os conflitos árabe-israelenses e do dilema dos refugiados palestinos. A partir de 1987, a população civil palestina começou a série de levantes contra a ocupação israelense, usando paus, pedras e atentados. Ficou conhecida como a Intifada. Era esta nossa aula de hoje. Agradeço a atenção e até o nosso próximo encontro.